Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a liturgia da sexta-feira, dia 21 de agosto. Em primeiro lugar, quero recordar que a Igreja comemora São Pio X, que foi Papa e morreu em 1914, quando estava começando a Primeira Guerra Mundial. Ele tinha como lema restaurar tudo em Cristo. E então foi o homem da renovação e das reformas, já no comecinho do século passado e até mesmo antes, no final do século retrasado. Ele se preocupou de renovar a catequese, de renovar a liturgia, a reforma litúrgica, de difundir mais o hábito para ler e comentar e rezar com a palavra de Deus. Promoveu a comunhão eucarística mais frequente, porque antigamente a comunhão eucarística era mais rara, e depois deu uma atenção à música que se tocava nas missas e os cantos e a oração através do breviário. Em suma, um homem muito dedicado a uma renovação da igreja, inclusive cuidando da formação do clero. Um grande precursor, é considerado como o primeiro e um dos maiores precursores do Concílio Vaticano II, que irá acontecer nos anos 60. Na primeira leitura, nós temos o profeta Ezequiel, que no capítulo 37 tem uma visão, como um sonho, que é maravilhoso. O profeta Ezequiel tem esta visão de um grande vale, todo cheio de ossos humanos ressequidos. Havia muitíssimos ossos na planície e estavam ressequidos, diz aí a leitura. E Deus perguntou a ele: será que estes ossos podem voltar à vida? E o profeta respondeu: Senhor Deus, só tu sabes. E Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre estes ossos. Diga assim: eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida. Porei nervos em vós, farei crescer carne, estenderei a pele por cima, porei em vós um espírito para que possais voltar à vida. Enquanto Ezequiel profetizava, então ele ouviu um estrondo quando os ossos se aproximavam um dos outros para reconstituir os corpos. E depois começou a ver que por cima dos ossos a carne e a pele se estendia e os nervos, mas não tinha nenhum sopro de vida. E então Deus disse a Ezequiel: profetiza para o Espírito, diga: vem dos quatro ventos o Espírito para sobrar sobre estes mortos, para que eles possam voltar à vida. Eles então, o Espírito veio, eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era uma imensa multidão. Então Deus disse ao profeta: vejam, estes ossos são todo o povo de Deus. É isto que eles dizem: nós estamos mortos, a nossa vida acabou, os nossos ossos estão secos, a nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso, profetiza e diz, e assim fala o Senhor: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, as vossas casas, que parece lugar de agonia, parece muitas vezes uma sepultura, sem vida, sem beleza, sem graça. E eu conduzirei vocês para uma vida nova, porei em vós o meu espírito para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então saberei que eu sou o Senhor, digo e faço. Quer dizer, é uma visão grandiosa na qual Deus quer renovar a vida daquele povo que estava sem esperança, sem ânimo, como se fossem já tivesse tudo acabado. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós necessitamos desta graça, deste Espírito. É Jesus que veio trazer muito próximo de nós toda esta realidade. E depois o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, um diálogo entre os saduceus, que era um partido religioso daquela época, em oposição aos fariseus, mas às vezes saduceus e fariseus eram aliados, às vezes discutiam entre si, e os saduceus então tinham discutido com Jesus a respeito da ressurreição. E chega um para lhe perguntar: mestre, mas qual é o maior mandamento da lei?
E vocês entendem que esta pergunta era muito importante naquela época, porque os fariseus tinham inventado algo como 350 ou mais ainda mandamentos. E então o povo ficava perdido e não sabia qual era mais sério e qual era mais importante, qual deveria ser. E aí Jesus cria uma síntese maravilhosa. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não podia haver uma resposta mais brilhante, porque estabelece a relação de um homem, de uma mulher. A principal é a relação com Deus. Afinal, eu vim a este mundo porque eu me dou a vida? Não. Meu pai e minha mãe me deram a vida? Calma. Eles foram apenas os instrumentos de uma vontade criadora infinitamente maior. Ninguém dá a vida senão o próprio Deus. E então, a relação com Ele é fundamental. E é através desta relação com Ele que possa envolver todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, quer dizer, toda a afetividade, toda a inteligência, toda a energia física que eu tenho, toda a capacidade intelectual, tudo para cultivar este relacionamento com Deus. Na oração, no diálogo, apresentando a Ele os medos, as preocupações, as minhas, a da minha família, a do povo do qual eu faço parte. Então, esta relação com Deus como a relação principal que constitui um homem e a mulher e lhe permite ficar de pé diante de tantos desafios, não desabar, né? Ter a fortaleza, a sabedoria que vem de Cristo, para poder viver com equilíbrio, com maturidade verdadeira, manter sempre a paz no coração, a esperança e a alegria. E depois, o segundo mandamento é semelhante a este: amar o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é um mandamento que completa o outro. Não basta só amar a Deus e ignorar os outros, porque seria uma fantasia sem fundamento. Mas também não basta dedicar-se aos outros e fazer isto e aquilo outro, ignorando a Deus. É necessário amar o Senhor a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e amar o próximo como amamos a nossa própria vida. Quer dizer, com cuidado, com atenção, com delicadeza, com respeito, para valorizar, para criar vínculos de amizade fraterna, para que possamos fazer parte daquele corpo do qual Cristo é a cabeça. É isto que Jesus está nos dizendo no Evangelho de hoje. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.